Quando começou a circular a notícia de que uma decisão da FIFA poderia mexer diretamente com o destino do São Paulo, o clima no Morumbi mudou de imediato, mesmo sem nenhum comunicado oficial publicado. Nos grupos de WhatsApp da torcida, nas resenhas de bar e nas rádios esportivas, a expressão decisão da FIFA passou a ser repetida como um mantra, misturando ansiedade, esperança e um certo sentimento de justiça tardia que o torcedor tricolor carrega no peito há anos. De repente, aquele órgão distante lá de Zurique parecia estar com os olhos voltados para Barra Funda, pronto para assinar algo capaz de virar a página da história recente do clube. O que circula nos bastidores, e que nenhum dirigente confirma abertamente, é que a tal decisão da FIFA envolveria dois pontos sensíveis para o São Paulo: critérios de participação no Mundial de Clubes ampliado e um processo antigo envolvendo direitos de formação e mecanismos de solidariedade de ex-jogadores formados em Cotia. A combinação desses dois fatores teria criado um cenário inesperado, em que o tricolor, mesmo depois de anos fora do protagonismo internacional, voltaria a ser protagonista em um documento oficial que corre em sigilo nas comissões da entidade máxima do futebol. Para o torcedor, só essa possibilidade já é combustível suficiente para encher o coração de expectativa. Entre os boatos que ganham força, um se destaca: a ideia de que a FIFA, ao revisar parâmetros históricos para o Mundial de Clubes, estaria levando em conta não apenas conquistas recentes, mas também um pacote de tradição, títulos anteriores de Libertadores e Mundiais de épocas passadas, somados ao impacto global da marca do clube. Nessa conta, poucos times sul-americanos teriam tanto peso quanto o São Paulo, tricampeão do mundo e da América, com uma história que atravessa gerações. A possibilidade de o clube voltar à vitrine mundial por uma combinação de méritos históricos e critérios técnicos atualizados mexe com o orgulho de qualquer São Paulino. A surpresa para muita gente é que, ao contrário do que se imaginava, a FIFA teria percebido que deixar grandes camisas de fora do novo formato do Mundial poderia diminuir o interesse global pelo torneio. Não é exagero dizer que, para o torcedor tricolor, falar em Mundial é quase falar de identidade. O São Paulo cresceu com a imagem de Telê, Raí, Rogério Ceni, com a mística de enfrentar gigantes europeus e encarar o mundo como se o Morumbi fosse o centro do planeta. Agora, a ideia de ver o clube voltar a esse tipo de cenário, mesmo que ainda no plano da especulação, reacende uma chama que nunca se apagou. Outra parte do rumor que circula com força diz respeito a processos silenciosos envolvendo ex-jogadores formados em Cotia, negociados ao longo dos últimos anos com clubes europeus. A versão que ecoa pelos corredores da Barra Funda é de que, ao revisar uma série de transferências internacionais, a FIFA teria encontrado inconsistências em repasses feitos por alguns clubes do exterior, e isso poderia resultar em uma bolada inesperada para o São Paulo, através do mecanismo de solidariedade. Não seria apenas uma questão de ajuste burocrático, mas de reconhecimento formal de que a base tricolor continua sendo uma das mais produtivas do planeta. Para um clube que vive há anos equilibrando contas, negociando jovens talentos para fechar o mês e tentando manter um elenco competitivo, qualquer decisão da FIFA que represente entrada de dinheiro novo é vista quase como um respiro espiritual. O torcedor sabe que o São Paulo não vive mais aquela fase em que sobrava dinheiro e craque, e justamente por isso a possibilidade de uma injeção de justiça vinda de uma canetada internacional gera um sentimento de alívio antecipado. É como se o mundo do futebol, lá de cima, reconhecesse que o trabalho feito em Cotia merece mais do que elogios, merece reparação financeira concreta. Nos programas esportivos, comentaristas falam em off sobre documentos que teriam sido enviados ao departamento jurídico do clube, com prazos, pareceres e detalhes técnicos sob cláusula de confidencialidade. Ninguém crava nada, ninguém se arrisca a bater o martelo, mas todos admitem que há um movimento real envolvendo a FIFA e clubes brasileiros, e que o São Paulo estaria entre os mais impactados. Para o torcedor, isso soa como aquele tipo de silêncio que diz muito mais do que uma coletiva inteira. Quando o clube não desmente com veemência, é porque tem coisa grande acontecendo. No meio disso tudo, a decisão da FIFA sobre o formato final do novo Mundial de Clubes seria a peça central desse quebra-cabeça. As informações que escapam pela fresta da porta indicam que haverá uma mistura de desempenho recente, histórico de conquistas e representatividade global. E é justamente nesse ponto que o São Paulo volta ao radar, mesmo sem estar vivendo o auge no cenário continental. A camisa pesa, a história pesa, a memória dos confrontos contra Barcelona, Milan, Liverpool e tantos outros gigantes se impõe num documento frio, em letras pequenas digitadas em Zurique, mas carregadas de simbolismo. É curioso observar como, à medida que o rumor ganha fôlego, o clima ao redor do Morumbi vai mudando de tom. Aquela sensação de marasmo, de um clube sempre correndo atrás do prejuízo, dá lugar a um leve movimento de esperança. Nas redes sociais, a torcida já faz montagens com o time levantando troféus internacionais novamente, brinca com possíveis adversários europeus, relembra gols históricos e transforma a expressão decisão da FIFA em uma espécie de senha secreta para voltar a sonhar grande. Em terra tricolor,
sonho e futebol sempre andaram de mãos dadas. Outra parte da especulação diz que a FIFA estaria prestes a soltar um documento que mexiria nos critérios de distribuição de vagas por confederação, levando em conta não apenas o desempenho atual dos países, mas a relevância de clubes com grande apelo internacional. Nessa equação, o Brasil segue forte, mas a ideia de convidar clubes de grande tradição para fortalecer o apelo televisivo da competição surge como carta na manga. E é justamente aí que o nome do São Paulo aparece como uma das marcas mais reconhecidas fora do país, especialmente quando o assunto é mundial. O que torna tudo ainda mais saboroso para o torcedor é imaginar o impacto político de uma decisão desse calibre. Ver a FIFA reconhecendo oficialmente o peso de um clube que, nos últimos anos, foi tantas vezes alvo de piadas por parte de rivais é quase como assistir a uma reviravolta de roteiro de cinema. O São Paulo, que se acostumou a ser referência em gestão e estrutura, passou por turbulências, crises políticas e esportivas, mas agora, ao menos no plano da especulação, volta a ser tratado como protagonista por quem manda no futebol mundial. Há também quem diga que dentro da própria FIFA exista um entendimento de que o Mundial de Clubes não pode ser apenas uma extensão da Champions, recheado de europeus e de poucos representantes sul-americanos recentes. Para dar alma à competição, seria necessário trazer camisas que contam histórias por si só, que carregam títulos emblemáticos e torcidas apaixonadas espalhadas pelo mundo. Quando se faz essa lista, não tem como deixar o São Paulo de fora, e isso entra no pacote de argumentos que, segundo boatos, teriam pesado na tal decisão surpreendente. No São Paulo, o discurso oficial segue cauteloso, mas a postura nos bastidores teria mudado. A diretoria, que antes concentrava suas energias apenas em negociações do dia a dia, renovação de elenco e acordos comerciais, agora estaria acompanhando com lupa cada movimentação da FIFA, mantendo canais abertos com a CBF e com representantes brasileiros em comitês internacionais. A sensação é de que, desta vez, o clube não quer ficar assistindo de camarote, mas sim participando ativamente de qualquer discussão que possa redefinir seu lugar no mapa do futebol mundial. Para o torcedor tricolor, acostumado a ver outros clubes brasileiros navegando melhor essas águas políticas, a ideia de ter o São Paulo novamente bem posicionado em decisões de alto nível já é um alívio. É como se uma parte da grandeza do clube passasse não apenas pelo campo, mas também pelo respeito institucional que ainda desperta lá fora. Se a FIFA está de fato prestes a assinar algo que cite o São Paulo, mesmo que seja em um parágrafo técnico, o coração são paulino lê isso como um recado. O gigante pode estar adormecido, mas ainda é gigante. Muitos se perguntam como essa possível decisão da FIFA poderia mudar na prática a realidade do clube. Alguns apostam que a consequência imediata seria financeira, com a entrada de valores referentes a processos antigos e correções de repasses internacionais. Outros acreditam que o efeito mais poderoso seria simbólico, recolocar o São Paulo no radar das grandes conversas do futebol global, abrindo portas para futuras parcerias, amistosos internacionais e, claro, uma reconstrução da imagem do clube diante de jogadores que sonham em brilhar em palcos mundiais. É impossível ignorar o quanto a base de Cotia aparece em quase todas as versões dessa história. A narrativa que circula é de que a FIFA teria usado o São Paulo como caso emblemático ao discutir a importância dos clubes formadores na engrenagem do futebol mundial. Em meio a tantas transferências milionárias, a entidade buscaria reforçar o respeito aos direitos desses clubes, o que, na prática, significaria dinheiro entrando lá na frente para quem investe em formação. E quando se pensa em formação no Brasil, é quase automático associar o nome do São Paulo à excelência. Em paralelo, o tema mundial de clubes seria o tempero que faz o rumor ganhar contornos de sonho. Fala-se, nos corredores, em listas preliminares de clubes que seriam protegidos por critérios de relevância histórica e de impacto global, listas que não circulam publicamente, mas que seriam debatidas por comissões técnicas da FIFA. Nessas listas, o São Paulo apareceria como um dos clubes sul-americanos com maior peso simbólico, rivalizando com gigantes argentinos e brasileiros, mesmo sem viver sua melhor fase em campo. É a força da história competindo lado a lado com o momento. A torcida, obviamente, abraça a versão mais romântica de todas, a de que a decisão da FIFA seria o primeiro passo de um retorno do São Paulo ao cenário em que se acostumou a desfilar. Imagens de Rogério levantando taça, de Raí encarando o Barcelona, de Lugano rugindo na defesa, tudo volta à memória como se fosse ontem. É como se o rumor ativasse uma espécie de gatilho emocional coletivo, fazendo o torcedor sentir novamente aquele frio na barriga de ver o tricolor medindo forças com o mundo, e não apenas se contentando com batalhas domésticas. Ao mesmo tempo, há um lado mais pé no chão da torcida, que sabe que nenhuma decisão externa resolve, por si só, todos os problemas de um clube. Mesmo que a FIFA venha, de fato, com um documento que favoreça o São Paulo, seja financeira ou esportivamente, será preciso transformar isso em planejamento, em elenco forte, em comissão técnica qualificada.
A grandeza que vem de fora precisa encontrar um clube organizado por dentro, e esse talvez seja o maior desafio do tricolor nesta nova fase cheia de expectativas. Entre as muitas teorias que circulam, há também uma linha que fala sobre um possível reposicionamento de rankings de clubes elaborado pela FIFA e por entidades parceiras, levando em conta não apenas resultados recentes, mas uma média histórica de desempenho em competições continentais e intercontinentais. Nesse tipo de ranking, o São Paulo costuma parecer bem colocado, justamente por causa de sua trajetória em Libertadores e Mundiais. Se esses números forem usados como base para convites, distribuição de vagas ou privilégios esportivos, o torcedor tricolor se vê novamente no centro da conversa. A própria relação do São Paulo com a FIFA é lembrada por alguns analistas mais nostálgicos. Eles apontam que, ao longo das décadas, o clube paulista construiu uma reputação de seriedade institucional, de bons relacionamentos internacionais, de participação em torneios oficiais respeitando regulamentos e contribuindo para a imagem do futebol brasileiro. Em tempos em que escândalos dirigem manchetes no cenário mundial, ter um clube visto como referência de gestão, mesmo com erros recentes, ainda pesa. E, segundo alguns rumores, essa reputação teria sido levada em conta nas discussões internas da entidade. Outra consequência possível, e muito comentada, seria o impacto dessa decisão nas negociações do São Paulo com patrocinadores e parceiros comerciais. Um clube cotado para figurar em pautas da FIFA, mencionado em documentos relacionados a Mundial de Clubes ou a políticas de formação, passa a ser visto por marcas como uma vitrine global novamente. Isso fortalece a posição do tricolor em mesas de negociação, melhora o poder de barganha e pode abrir portas para acordos mais robustos, algo que a torcida acompanha de perto, sempre na esperança de ver mais recursos sendo investidos no futebol do time. Enquanto isso, o torcedor comum, aquele que compra ingresso, canta 90 minutos e leva o filho pela mão ao Morumbi, traduz toda essa conversa em uma pergunta simples: será que a gente vai voltar a jogar um Mundial? A resposta ainda está longe de ser dada, e a decisão da FIFA, por mais surpreendente que seja, talvez não traga isso de imediato. Mas o simples fato de ver o clube envolvido em rumores que o recolocam no mapa internacional já muda o astral. É como acordar de um pesadelo longo e perceber que, lá fora, ainda há um horizonte possível. Nos bares ao redor do estádio, as mesas estão divididas entre os mais empolgados, que já imaginam São Paulo encarando os gigantes europeus novamente, e os mais céticos, que pedem calma e lembram que, antes de qualquer Mundial, é preciso voltar a ser protagonista de verdade no Brasil e na América do Sul. Ainda assim, mesmo os mais cautelosos admitem que é diferente ouvir o nome do clube associado a uma decisão da FIFA do que vê-lo somente em notícias sobre crise financeira ou disputas políticas internas. O rumor, neste caso, funciona quase como um remédio para a autoestima tricolor. As redes sociais amplificam o clima. Hashtags começam a surgir, montagens com o escudo do São Paulo ao lado do logo da FIFA viralizam, e influenciadores são paulinos, que se acostumaram a produzir conteúdo entre a ironia e o desabafo, agora encontram espaço para falar de futuro, de possibilidade, de reconstrução. A decisão ainda não saiu, o documento ainda não foi divulgado, mas no imaginário da torcida, o filme já começou a rodar. O Morumbi lotado, o hino ecoando, a câmera da televisão global mostrando a camisa tricolor ao mundo novamente. Dentro do clube, a comissão técnica e o elenco observam tudo com certa distância, mas não são imunes ao burburinho. Jogadores mais jovens podem não ter vivido os tempos de ouro do São Paulo, mas sabem que vestir essa camisa carrega um peso diferente quando se fala em Mundial. Para muitos, a possibilidade de disputar uma competição assim no futuro é um estímulo extra, um motivo a mais para ficar, para se dedicar, para acreditar em um projeto que vá além de bons campeonatos nacionais e participações pontuais em Libertadores. Veteranos do elenco, por sua vez, enxergam nesses rumores uma chance de coroar suas trajetórias com algo maior, algo que entre para a história, como fizeram gerações passadas. Muitos deles cresceram assistindo aos títulos de 1992, 1993 e 2005, e sabem o que esses troféus significam para o torcedor. A ideia de ver o nome ao lado de ídolos que marcaram época é combustível suficiente para transformar boatos em motivação no vestiário. Mesmo sem confirmação, a decisão da FIFA já começa a movimentar o emocional de quem está lá dentro. Em meio a tudo isso, surge também a discussão sobre como São Paulo deve se posicionar publicamente diante de uma eventual confirmação da tal decisão surpreendente. Alguns defendem um discurso forte, de resgate da grandeza, de reafirmação do clube como protagonista mundial. Outros preferem algo mais humilde, de reconhecimento da oportunidade, mas com foco em pé no chão e em trabalho diário. A verdade é que a torcida está cansada de discursos vazios e espera que qualquer anúncio venha acompanhado de um plano claro para aproveitar o novo momento. Parte do fascínio por essa possível decisão da FIFA está no contraste com o que o São Paulo viveu nos últimos anos.
Escândalos de gestão, campanhas irregulares, brigas políticas, eliminações dolorosas e a sensação de time gigante vivendo realidade de clube médio. Ver o nome do tricolor em processos e discussões de alto nível, mesmo que isso ainda esteja no campo da especulação, é quase como enxergar uma luz no fim do túnel. É a lembrança de que a história não se apaga por uma fase ruim, e que o mundo do futebol ainda reconhece o tamanho da camisa tricolor. Os conselheiros do clube, muitas vezes criticados por decisões internas, também se veem diante de um cenário que exige responsabilidade. Se a FIFA de fato mexer com o tabuleiro e colocar o São Paulo em posição privilegiada, seja por questões financeiras, seja por questões esportivas, será necessário um mínimo de unidade política para aproveitar esse momento. O torcedor teme que brigas internas atrapalhem, como tantas vezes aconteceu, e espera que, pelo menos dessa vez, o foco esteja no bem maior, devolver o clube ao lugar que merece. Em conversa de corredor, gente ligada ao clube comenta que advogados e especialistas em direito esportivo internacional teriam sido acionados com antecedência, justamente para que o São Paulo não perdesse prazos, não deixasse de apresentar documentos e se posicionasse corretamente em cada etapa do processo junto à FIFA. Esse cuidado jurídico demonstra que o clube entendeu a importância do momento, e isso, por si só, já é visto com bons olhos por uma torcida acostumada a ver oportunidades escaparem por falta de organização. No campo simbólico, a tal decisão surpreendente da FIFA também reacende debates sobre identidade. O São Paulo sempre se vendeu como clube de vanguarda, pioneiro em estrutura, em profissionalismo, em planejamento. Se hoje parte dessa imagem está arranhada, a chance de ser recolocado em cenário mundial abre espaço para reconstruir essa narrativa, agora com mais humildade, talvez, mas ainda com a convicção de que a camisa tricolor nasceu para disputar grandes coisas. É uma oportunidade de reposicionar o clube diante de uma nova geração de torcedores. Entre as teorias que rondam a decisão, há também quem fale em possíveis ajustes em regulamentos que envolvem litígios entre clubes e jogadores, contratos internacionais e cláusulas de saída. Nessa seara, o São Paulo teria aparecido em algumas discussões por ser um exemplo de clube que, ao longo dos anos, viu seus talentos saírem para o exterior em condições nem sempre ideais. A revisão desses mecanismos poderia, no futuro, garantir condições mais favoráveis para o tricolor manter ou negociar seus atletas, reforçando a visão de que a decisão da FIFA teria impactos de médio e longo prazo. No ponto de vista emocional, o momento é de muita projeção. Torcedores que cresceram ouvindo histórias dos mundiais dos anos 90 e 2000 agora dividem espaço nas arquibancadas com jovens que só conhecem essa grandeza por vídeos no YouTube e relatos de pais e avós. Para essa geração mais nova, a chance de ver o São Paulo figurar novamente nas grandes conversas do futebol mundial é quase como realizar um sonho herdado, um desejo que atravessa a linha do tempo e conecta diferentes épocas de uma mesma paixão. Enquanto as horas passam e nenhuma confirmação oficial é divulgada, o rumor vai se solidificando não como certeza, mas como narrativa. E narrativa, no futebol, tem um poder gigantesco. Ela sustenta a esperança nas fases difíceis, alimenta a fé no improvável e ajuda o torcedor a levantar da cama no dia seguinte a uma eliminação dolorosa. A decisão da FIFA pode, no papel, ser apenas um conjunto de parágrafos técnicos, mas na cabeça do São Paulino ela já se transformou em roteiro de recomeço, em promessa de que o clube ainda tem muito a disputar. Seja qual for o desfecho, o fato é que o São Paulo volta a ser tema de conversas que transcendem fronteiras. Não se fala apenas do último jogo, do pênalti perdido ou do gol tomado aos 45 do segundo tempo. Fala-se de bastidores internacionais, de comissões em Zurique, de conselhos que analisam dados, históricos, títulos e potencial midiático. Isso, por si só, já coloca o tricolor em outro patamar de debate, longe da bolha da crise doméstica e mais perto daquilo que sempre foi a vocação do clube: pensar grande, mirar alto, sonhar com o mundo. O torcedor mais apaixonado sabe que rumor é rumor, que até o comunicado oficial sair tudo pode mudar, que o futebol é mestre em frustrar expectativas. Mas ele também sabe que é impossível blindar o coração em momentos como esse. Quando surge a notícia de que a FIFA pode soltar uma decisão que surpreende e beneficia de alguma forma o São Paulo, a alma tricolor reage quase que automaticamente. Os olhos brilham, a voz embarga um pouco ao falar do assunto, e aquele velho orgulho, ferido por tantos anos, começa a se ajeitar de novo no peito. No fundo, o que está em jogo não é apenas uma vaga em torneio, um valor que entra em caixa ou um parágrafo favorável em algum documento de regulamento internacional. O que está em jogo é a sensação de pertencimento, a certeza de que o São Paulo continua entre os grandes, mesmo que a tabela recente nem sempre reflita isso. A decisão da FIFA, ainda que envolta em mistério e especulação, aparece como uma chance de reafirmar uma verdade que o torcedor nunca deixou de acreditar. O tricolor é, por natureza, um clube de dimensão mundial. Enquanto os dias se arrastam e a expectativa não diminui, a torcida faz o que sempre fez de melhor: canta, debate,
cria memes, enche o Morumbi e segue acreditando. A decisão da FIFA pode até demorar, pode vir com surpresas, com detalhes que ninguém antecipou, mas o São Paulino, acostumado a viver entre o céu e o inferno em 90 minutos, está pronto para receber o que vier. Se for para recolocar o clube no mapa do mundo, nem que seja em um pequeno gesto, já será suficiente para transformar rumor em combustível e especulação em motivo de luta. E assim, entre sussurros de bastidor e manchetes cautelosas, o São Paulo aguarda. A cidade segue seu ritmo, o trânsito continua caótico, a vida não para, mas no coração tricolor há um compasso diferente, marcado pelo som de uma palavra que ecoa cada vez mais forte: FIFA. Decisão, surpresa, mundial, cutia, história, dinheiro novo, respeito institucional, tudo se mistura num caldeirão de emoções. E o torcedor, de bandeira na mão e olhos voltados para um futuro que pode estar mais perto do que imagina, se permite sonhar mais uma vez, porque ser São Paulo é isso. Acreditar que, mesmo quando o mundo parece distante, ele ainda pode voltar a girar ao redor do Morumbi.